Drácula, história, cultura pop e literatura. Bom, e temos um convidado especialíssimo aqui, expert conhecer em vampiros, que é o Lloyd A. Um amigo, uma salva de palmas, Lloyd A. Gratidão, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, em uma noite muito especial, porque é um festival de filme de vampiros. E vamos ter filmes aqui simplesmente inesquecíveis. E a abertura, o primeiro, vamos ter nada mais, nada menos que Drácula, de Bram Stoker, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola. Teve o Gary Oldman interpretando um dos melhores Dráculas de todos os tempos no cinema. Tem algum fã desse Drácula mais recente, do Drácula Untold, ou Drácula História Nunca Contada, entre vocês? Ninguém. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho incontestável, na década de 90, dizer que houve um Drácula melhor que o Gary Oldman. Houveram tentativas, mas nenhum se comparou a ele. Tanto que depois de interpretar o personagem, ele precisou passar nada mais, nada menos que 6 meses internado para aprender a sair do personagem, se recuperar do processo de ter interpretado o Drácula. Mas por que o Drácula? Por que Drácula, antes de mais nada? Todo mundo conhece a história que lá no final do século XIX, um escritor irlandês chamado Bram Stoker compilou, reuniu numa única obra o melhor que havia, melhor é um exagero, mas tudo aquilo que havia em publicações amadoras, conhecidas como centavos mortais, livros de folclore, livros de histórias fantásticas, que falavam de uma terra além da floresta, conhecida como Transilvânia. E lá, nesse livro de uma autora chamada Emily Gerard, Bram Stoker encontrou a forma para o seu personagem. Só que um pouco antes disso, bem antes dele ler A Terra Além da Floresta, de Emily Gerard, ele já estava trabalhando em uma história de vampiros. Por que vampiros? Porque desde o tempo de um autor chamado Charles Baudelaire, vampiros eram uma febre no continente europeu. Começou um pouco antes do romantismo, adentrou o romantismo, começou ganhando foco, forma na Inglaterra, pegando histórias do folclore e sendo adaptadas. Quando chegou na França, o vampiro foi se tornando extremamente sensual e saiu rapidamente das páginas. E lá em Paris tem uma rua chamada Boulevard do Temple, que vocês talvez não conheçam com esse nome. Alguns entre vocês já ouviram falar dessa rua como Boulevard do Crime, porque era uma rua repleta de teatros que a cada noite apresentavam histórias de terror, histórias de crime, histórias de sangue. E como ainda não havia cinema, era o melhor lugar para as pessoas abstraírem, viajarem e verem, ouvirem e interagirem com histórias que falavam diretamente ao âmago delas. E aí algumas pessoas falam, puxa, mas são histórias pior que uma descida do inferno, pior que uma viagem do inferno. Sim, por quê? É a época da Revolução Industrial. Tudo aquilo que era conhecido como o modo de vida europeu se alterou demais naquele momento histórico. As pessoas abandonaram os campos e foram morar nas cidades, em condições miseráveis, trabalhando como escravos nas principais empresas e fábricas. O lucro, o trabalho, todo o ouro que era obtido não chegava na população, parava entre os nobres. E as pessoas precisavam de um escapismo, de alguma coisa que as distraísse, roubassem elas daquela realidade. E o vampiro rapidamente se tornou o foco central dessas histórias, dessas tramas. Então, como eu disse, na Inglaterra, o vampiro chegou um pouco mais teatral, um pouco mais folclórico. Quando ele desceu para Paris, e um pouco antes de chegar lá no Boulevard do Temple ou Boulevard do Crime, ele se tornou mais sensual. Ele se tornou aquele vampiro mais próximo do Homem Fatal, ao melhor estilo dos personagens ou do próprio Lord Byron. Ele se tornou um personagem popular, porque ele misturava o Homem Fatal, a imagem de um diabo sedutor e o mal que se embrenhava entre as pessoas. Um pouco depois disso, na verdade quase simultaneamente, os autores alemãos descobriram o vampiro.
E quando os alemãos descobriram o vampiro, ele foi se tornando mais e mais visceral. Pegaram aquele aspecto folclórico inglês, pegaram toda a sensualidade e todo aquele ar de cultura pop e glamour, ainda que mofado, e transformaram em algo mais visceral, mais sangrento, mais perigoso, algo que realmente começava a inspirar medo. E, paralelo com tudo isso, no finalzinho do século XIX, o nosso querido Bram Stoker estava lá em Londres. Ele trabalhava em um teatro chamado Lyceum. Nesse teatro ele tinha um chefe chamado Sir Henry Irving, um homem alto, de bigodes, com uma personalidade extremamente magnética, que adorava se vestir com smokings e uma longa capa de fundo vermelho, cabelo sempre com gel, e que exercia um poder social, político discreto, que influenciava a própria corte da rainha. Além disso, esse Sir Henry Irving tinha uma história para lá de interessante. Ele era um homem misterioso, cuja vida tinha começado ainda na Irlanda, segundo alguns, como um ator de teatro mambembe. Viajava naquelas carrocinhas se apresentando em vilarejos. E é curioso observarmos que em um curto espaço de tempo, esse homem se tornou um maçom de patente e grau extremamente elevado e uma das mais nobres e conhecidas sociedades discretas da Inglaterra, assumiu o comando por muitos anos, bem mais de décadas, de duas das principais lojas ou centros de poder maçônico inglês, exercia influência na corte da rainha em todo o panorama cultural de Londres e era uma pessoa extremamente magnética. Segundo os relatos daquela época, era alguém que quando deitava o olhar sobre você, você dificilmente conseguia sair do lugar. E alguns pesquisadores, como Michel Belanger, Radulfo Loresco e tantos incontáveis outros, que eu vou até pecar para não citar os nomes aqui, desde os anos 70, levantaram alguma informação sobre esse Sir Henry Irving, e muitos concordam que ali, naquele nobre misterioso, estava a personalidade que moldaria o Drácula de Bram Stoker. Inicialmente, Drácula de Bram Stoker não se chamava Drácula de Bram Stoker, chamava-se Conde Vampire, com W mesmo, o Conde Vampire. E a história já tinha sua forma, só que inicialmente ela não tinha um grupo de valentes protagonistas masculinos, entre eles um cowboy, um professor e outros três que poderiam ser tranquilamente os integrantes do Village People daquela época. Não tinha isso. Era um grupo de policiais da Scotland Yard. E segundo o tataraneto do Bram Stoker, o pesquisador inglês Doug Stoker, esse grupo de policiais teve um pequeno problema. Eles iam ser os protagonistas da história. Só que surgiu um criminoso que todos vocês já ouviram falar, chamado Jack o Estripador. E todos sabem como a Scotland Yard falhou extremamente na captura desse criminoso, desse serial killer. Então o Bram Stoker desistiu de colocar a Scotland Yard ou policiais ingleses e preferiu montar os seus caçadores baseado em estereótipos masculinos daquela época. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.